Muito bem, povo querido, graça e paz. Uma boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez juntos, através da palavra do Senhor, para estarmos em o mesmo propósito de adoração ao nosso Deus. E eu já quero ler um texto bíblico que se encontra aqui no livro, exatamente no segundo livro das Crônicas. Não é segundo Crônicas, é o segundo livro, porque é o segundo livro das Crônicas, capítulo número 7, a partir do versículo de número 11 em diante, que diz assim: E assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto intentou Salomão fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente efetuou. E de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que haja chuva, ou se eu enviar peste entre o povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui nesse momento, direcionando uma palavra do Senhor ao coração dos teus filhos. Queremos agradecer ao Senhor por todas as coisas boas que tens feito em nossas vidas. Que a bênção do Senhor alcance cada pessoa que está do outro lado, Senhor. No nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Ok? Estamos aqui agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão do outro lado aí. E nós já queremos falar de algo. Queria perguntar aí o irmão Micael, como é que está o som? O fundo musical está alto, né? Fala conosco aí, como é que está? Está muito alto o som, o fundo musical? Como é que está aí o som? Tá bom? Como é que tá? Dê um parecer, homem de Deus. Então, povo de Deus, nós estamos aqui. Quero mandar um abraço, um alô especial, um beijo no coração da minha irmã, Marta. E lá no Bom Lugar, Maiane, que estão sempre ali. Aos dias já que a gente não faz aqui as lives, e algumas pessoas têm pedido que a gente fale algo de Deus. Algumas pessoas perguntaram, né? Nós paramos devido muito à chuva e estava dando problema aqui na nossa internet, estava caindo, né? Então, povo de Deus, estamos aqui diante de um texto bíblico que fala exatamente sobre a oração, né? O carro-chefe da oração é a humildade, né? Eu dei uma melhoradinha aí, Micael, vê como foi que ficou agora, no fundo. Eu dei uma baixadinha a mais, vê como ficou agora, homem de Deus, aí, pra mim. Precisa baixar mais? Muito obrigado. Louvado seja Deus. A voz está boa? A voz não tem como melhorar mais do que isso, né? Assim? Mas amém, estamos juntos. Glória a Deus. E é isso. Então vamos lá, povo de Deus. Livro de Crônicas. Como disse para vocês, não é segunda, não é carta. É um livro, segundo livro das Crônicas. Capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11 ao versículo de número 14 que nós lemos. Amém? E nós falamos exatamente aqui sobre o carro-chefe da vida espiritual, é a humildade. Não é assim? Está aqui dizendo: se o meu povo se humilhar, né? Se ele se humilhar e orar e buscar a minha face. Eu quero falar sobre a diferença de orar e buscar a face de Deus. Buscar a face é uma coisa, buscar
a face, é você se deleitar, é você se lançar aos braços do Pai, como uma criança que está em cima de uma cadeira, que está querendo pular, sabendo que o Pai não vai deixar cair no chão. E essa criança pula, sabendo que os braços, as mãos do Pai vai estar ali para lhe abraçar, para lhe receber. Buscar Deus em meio à oração é você esquecer dos seus alfazeres. É você, de fato, descer na olaria. É você ter um momento a sós com Deus, para dizer para Deus em detalhes do que você precisa, para você dizer para Deus em detalhes o que dói, aonde está doendo. Não é assim? Então, quando vemos a Bíblia falar que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, vemos que a primeira coisa que Deus coloca aqui é a humilhação. Ninguém consegue ver a Deus se não for humilde. Humildade é uma coisa que nenhum homem pode ensinar outro. Só Jesus disse isso. Jesus falou assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Só Jesus pode ensinar o homem a ser humilde. Ninguém mais pode, somente Jesus. A Bíblia diz no livro de Tiago, na carta que Paulo escreve, na verdade que não é carta, foi o Tiago que escreveu essa carta. Em Tiago ele fala o seguinte, no capítulo 4, versículo 10, ele diz: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e ele no seu tempo certo vos exaltará. Então esse ato de humilhar-se, esse ato de humilhar-se é de alguém que quer galgar algo em Deus. A humilhação é nos fazer pequeno para nos tornar grande no reino. E quando um dia os discípulos estavam sentados na mesa, junto com Jesus, eles começaram a debater entre si. Eles ficavam porfiando entre si, se degladiando ali, vamos dizer assim, disputando, um querendo ser melhor do que o outro. E alguém disse: Senhor, quem é o maior no reino de Deus? Né? Quem é o maior? Olha o que Jesus fez. Jesus pegou e deu exemplo de João Batista. E disse: ninguém é maior no reino de Deus, ninguém é maior do que João Batista. Porém, ninguém é maior do que João Batista. Porém, no reino de Deus, o menor lá é maior do que ele. O que Jesus quis ensinar foi o princípio de humildade. Jesus quis nos ensinar que para herdar o céu, precisamos ser humildes. Que para irmos para o céu é preciso ter humildade no coração. É preciso respeitar a opinião alheia. É preciso estar mais próximo. Amém, queridos? Através da oração e através da busca. E isso não vem se não for através da humildade. Certo dia, alguém chegou diante de Deus e essa pessoa batia no peito. E ele dizia que jejuava 3 vezes por semana. Ele dava dízimo de tudo que ele pegava. Ele não era que nem os demais que ficavam, fazendo tais coisas. E ele dá uma comparação ali de um publicano. A Bíblia diz que o publicano, ouvindo tal oração desse homem que era um religioso, um hipócrita, esse homem que queria se apresentar, queria ser melhor do que todo mundo. E a Bíblia diz que Jesus dá o exemplo desses dois, porque o outro nem sequer levantava a cabeça. O outro dizia: realmente, Senhor, eu não jejuo 2 vezes, não dou dízimo de tudo que pego. E a Bíblia diz que ele nem levantava a cabeça, mas ele pediu uma coisa, ele dizia: tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia. Queridos, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. A Bíblia diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 29, que a misericórdia, Lamentações 3, 22, que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Foi pela misericórdia de Deus que o salmista Davi nos escreveu, no salmista Davi, no Salmos
51, quando ele tem sua queda com a Betseba, quando ele cai com a mulher de um dos seus soldados que defendia ele no campo de batalha. Ele chegou um dia cansado, ficou em sua casa, dormiu, e logo à tardezinha, quando ele acordou, foi dar uma volta pela varanda da casa, e ele, como estava em cima, ele percebe que ali por perto do seu terraço havia uma mulher bonita tomando banho, despida, e ele olha e a deseja, e a Bíblia diz que ele pega essa mulher, traz para si, e tem um ato com ela, um ato de adultério. Isso lhe custou muito caro. A Bíblia diz que agora ele, querendo esconder esse pecado, ele manda chamar o marido da mulher para ficar em casa com ela, para que o marido dormisse em casa, porque ele sabia que no ato que tiveram, no ato íntimo que tiveram, a mulher concebeu e ficou grávida. O interessante é que ele comete outro pecado. Aquele homem era justo, aquele homem que veio, conhecido como Urias. Urias vem da batalha, chega onde Davi está e não vai para sua casa. Quando dá bem cedo, Davi acorda e percebe que Urias está dormindo ali no seu palácio, do lado de fora. Ele não vai na sua casa dormir com sua mulher. E o Davi então diz: mas você veio para ir dormir? Ele falou: como? Como que eu ia dormir com minha mulher e ter uma noite boa, uma noite de prazer, quando os meus irmãos estão lá na guerra? Olha esse pensamento de Urias. Que inocência que esse homem tinha. E Davi, com seu ato maquiavélico, ele trama agora a morte do seu soldado. Escreve na carta e coloca na mão do seu soldado fiel e diz: leva ao comandante Joabe. E quando chegar lá, ele vai ler e vai fazer exatamente o que está escrito nessa carta. Queridos, isso foi um tiro no pé. Não foi um tiro no pé, foi pior, foi um tiro no coração. Davi estava mandando pela mão de um soldado a sua morte. Quando chega lá, o Joabe pega o Urias e coloca na infantaria, na frente do campo de batalha. E quando começa a guerra, Urias morre. Mas isso não ficou impune. Deus veio sobre a família de Davi com maldições, e houve uma catástrofe na sua família. O irmão engravidou uma própria irmã, o outro irmão matou o irmão. Tudo por conta disso, por conta desse ato horrível que ele fez. Ele desencadeou dentro da sua casa um espírito de morte, um espírito de prostituição entre os filhos, o incesto. Queridos, o Salmo de número 51, o Davi pede misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem de um termo original no grego. Miseris vem de miseris, de miserável. Cardios vem de coração. Então, quando o Davi diz: tem misericórdia de mim, traduzido para o original do grego, ele está dizendo: pega esse miserável que eu sou e coloca dentro do teu coração, Deus. É isso que Deus entende. É isso exatamente que Deus entende. Quando eu, Zé Reinaldo, quando eu digo assim: tem misericórdia de mim, Senhor, eu estou dizendo: Deus, pega esse miserável que eu sou e coloca dentro do teu coração. Deus entende isso. Tem misericórdia de mim, Senhor. Deus entende. Pega esse miserável que eu sou e coloca dentro do teu coração. Queridos, deixa eu falar algo aqui interessante. A humildade é algo tão singelo em nossa vida, que quando você diz que tem, já perdeu. Você não pode chegar num lugar dizendo que você é humilde, né? Ah, eu sou humilde. Você não pode se autopromover humilde. A humildade é uma qualidade dos sábios. A humildade é uma qualidade dos grandes, de quem pensa alto, de quem consegue galgar coisas grandes na vida. Precisa ter humildade. Humildade é o caminho dos vencedores. A humildade é a vereda de quem quer ter sucesso na vida. É a humildade. E Deus falou na sua palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eles se humilharem,
se eles se humilharem, precisamos nos humilhar diante de Deus, precisamos nos tornar humildes. Jesus falou algo interessante: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo é leve. E aprendei uma coisa comigo. Aprendei o que com Jesus? Ser exaltado, maltratar as pessoas, falar mal do próximo. Aprendeu o que com Jesus? Ser mal educado, ser difícil? Não. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e que sou humilde. Aprendei de mim, que sou manso e que sou humilde. Nós precisamos aprender com Jesus. A cada dia, nós precisamos aprender com Ele como nos portar diante das adversidades, diante dos reveses, dos momentos circunstanciais que a vida nos traz. A vida é traiçoeira. Em vez em quando estamos diante de um problema, queridos, a Bíblia diz que existe o dia mau. O dia mau vai vir para todos nós. O dia mau vai vir a qualquer hora, a qualquer momento. E nós precisamos estar perto de Deus para suportar o dia mau. O dia mau é difícil e ele vai vir. E quando o dia mau chegar, ele vai querer colocar a mão no nosso ombro. Ele vai querer nos colocar de joelho, ele vai querer ditar as regras. Mas se você for humilde o suficiente para entender que Deus é Deus sobre todas as coisas, quando o dia mau chegar, você vai se ajoelhar. E você vai olhar para o alto, como disse o salmista Davi, no Salmo 121. Ele disse: eu vou elevar os meus olhos para o monte, porque o meu socorro virá do monte. Então eu vou me ajoelhar. O dia mau vai vir, ele vai bater forte, mas eu vou estar diante de Deus. Eu vou colocar minha fé em Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu ouvi uma vez uma história de que uma vez apareceu um duelo da pedra com o ferro. E a pedra dizia que ela era tudo, e o ferro dizia que ele era bom. Então duelaram, o ferro conseguiu quebrar a pedra. Então o ferro ficou de grande, o ferro ficou poderoso. O ferro dizia que ninguém podia com ele. E daí veio o fogo. O fogo então acabou com o ferro. E o fogo então ficou de grande, porque o fogo queimou o ferro. O fogo deixou o ferro em migalhas, em faíscasinhas pequenas. Então o fogo ficou de grande. Mas veio a água e apagou o fogo. E a água então agora estava grande. A água dizia que era ela e ninguém mais. Então veio o sol. E o sol fez com que, através de uma evaporação, chupasse toda, evaporasse toda aquela água. E agora o sol estava como grande, e não tinha mais ninguém melhor do que o sol. E o sol então estava radiante, e aonde o sol ia, o sol dizia: eu sou o melhor, eu sou o bom. E não tinha ninguém melhor do que o sol. Mas apareceu uma simples nuvem, e a nuvem então veio e se colocou na frente do sol, e tudo se fez sombra. Então agora nós temos a luta pela prepotência. Nós estamos falando de humildade. Nós temos agora uma luta porque a nuvem que estava na frente do sol, o sol que tinha evaporado a água que tinha apagado o fogo que tinha queimado o ferro que tinha destruído a pedra, e agora a nuvem estava como grande. Mas veio um vento. O vento veio tão forte e dispersou então todas aquelas nuvens, dissipou as nuvens, e o vento agora foi forte. O vento ia derrubando tudo, quebrando tudo. Não tinha nada que o vento não pudesse jogar embaixo. Até que o vento vem em direção à cidade de Jerusalém. E o vento vai para derrubar a cidade de Jerusalém. Mas a cidade de Jerusalém está rodeada de montes, de grandes montes. Está Sião. Onde tem Sião, onde está Sião, está situada de montes.
E o vento vem em direção a Sião para acabar com Sião. Mas o vento vem e dá sobre os montes que rodeavam Sião, e os montes não se abalaram. E o salmista Davi disse algo interessante no Salmo 125. Ele disse: os que confiam no Senhor, os que botam a sua confiança no Senhor, eles serão comparados como os montes de Sião, que eles não serão abalados, eles permanecem firmes para sempre. Eu não sei o que lhe perturba, eu não sei que vento que sopra sobre a sua vida, eu não sei o que quer tirar você do seu sossego, do seu cômodo, mas eu preciso lhe dizer algo. Coloque a sua fé em Deus. Coloque a sua fé em Deus. Coloque a sua fé no Senhor. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe essa live. Mande para 10, para 20, para quantas pessoas você quiser. Para que elas entendam que há um Deus todo-poderoso nos céus. Que é um Deus que olha para os homens e que quer abençoar os homens. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Queridos, não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Não desista daquilo que está proposto. Não deixe de querer viver. Queira viver sempre. E viva com harmonia. E viva como se o amanhã não existisse. E viva cada um dia como se o amanhã não existisse. Eu me lembro de que um dia eu ouvi uma história de um cavalo, de um fazendeiro que caiu em um buraco. E agora veio o caseiro, e o caseiro olhou, o buraco era fundo, aquele poço era fundo e o cavalo tinha caído. Só dava para ver as costas do cavalo. Então vem o fazendeiro e fala para o seu caseiro: vamos entupir o buraco, porque se formos tirar o cavalo daí, vai ser alto. Vai ser alta a despesa para nós tirar ele daí com vida. Então vamos entupir. E vamos. O cavalo já está velho mesmo. Só que o cavalo ouviu aquela conversa. O cavalo escutou aquilo. E o cavalo imaginou: vão querer me matar agora que estou dentro do buraco. E aí eles começaram a pegar pá de terra, jogava dentro do buraco, a terra caía nas costas do cavalo, o cavalo se balançava, a terra caía no chão, no fundo do buraco, e o cavalo ia colocando os pés em cima. E daqui a pouco, eles foram olhar para dentro do buraco para ver onde estava o cavalo, se já tinha enterrado. Eles perceberam que as costas do cavalo estavam chegando rente com o solo, com a terra. E eles então perceberam que aquele cavalo era inteligente. Eu não sei que buraco você está, eu não sei que poço você se meteu, mas eu quero lhe dizer uma coisa: aproveite as palavras negativas para jogar embaixo, pise em cima, faça delas pedra e suba, sai de dentro desse buraco. Não diga que é o seu fim, não entregue os pontos, não chute pau de barraca, nem existe barraca mais para você chutar pau. Então faz o seguinte: aposte tudo em Deus, coloque tudo em Deus, e o Senhor vai pelejar por você, o Senhor vai agir por você, e você vai ser vencedor. Você já é um vencedor. Só em vida, se fôssemos colocar os espermatozoides em fila, daria 9 quilômetros. Daria 9 quilômetros, 50 mil espermas saem, que vão para o óvulo, e só um consegue alcançar e é gerado. Só um desses consegue alcançar o óvulo e é gerado. Escute isso. E você foi essa pessoa. E você conseguiu. E você veio ao mundo. E você está aí. Então, queridos, a lição que o Senhor quer nos passar hoje, através dessa palavra, é o capítulo de número 7, versículo de número 11 ao versículo 15, do segundo livro das Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, a humilhação é o que precisa ser mantido aqui. É o carro-chefe da vitória, é a humilhação. Seja humilde, mantenha os pés no chão,
Mantenha os seus joelhos dobrados, mantenha a sua cabeça erguida e continue olhando para o alto, porque é do alto que virá o nosso socorro. O nosso socorro. Não deixe ninguém lhe colocar para baixo. Não deixe ninguém dizer que você não vai conseguir. Não ande pelo que os outros dizem. Os outros, é simplesmente os outros. Eles não vão pagar suas contas. Eles não vão de forma alguma pagar suas contas. O máximo que eles vão fazer é dar um tapinha em suas costas quando você tiver com vento ao seu favor. Mas quando o vento tiver ao contrário, quando o vento tiver ao contrário, os amigos do vento ao favor, muitos deles desaparecem. Os verdadeiros amigos são formados em meio a adversidades, diz a Bíblia. E eu quero lhe dizer uma coisa: conte com Deus, conte com Jesus. Ele não vai lhe decepcionar jamais. Amém, queridos? Então o carro-chefe é a humilhação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se eles se humilhar, se eles orar, está difícil, então ore. Está difícil, ore. Oh, pastor, mas está difícil. Pois ore. Esse é o momento de orar. Essa é a hora de orar. Está difícil, ore. Se apegue com Deus. Tire um momento com Deus. Tire um tempo para o Senhor. Esse é o momento de busca. Esse é o momento de você se voltar de joelho, de madrugada, a filha menor. Esse é o momento de você se voltar para Deus, de você começar a falar com Deus. Eu conheço a história de pessoas que estavam com um estado terminal de câncer, que passaram a orar, que passaram a buscar Deus e encontraram uma das profecias. A Bíblia está completa de 32 mil promessas de Deus para nossas vidas. 30 mil promessas. Dessas 30 mil promessas, só 17 se cumpriram até agora. Então tem muita coisa boa aí para você tomar posse ainda. Sabe? Pelo menos. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus que promete, é o Deus que cumpre. Ele está do lado do oprimido. Ele está do lado daquele que se encontra caído. O nosso Deus é aquele que não olha, queridos, para a conta bancária. O nosso Deus não olha para status. Ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus é aquele que olha para o homem caído e vê ele como um herói de pé. O nosso Deus é aquele que olha para a lésbica na rua, beijando a outra, e ele vê ela como missionária. O nosso Deus é o que olha para o homem, para o maribundo jogado nas trevas, e vê ele como um pastor, como um pregador do Evangelho. O nosso Deus é aquele que não mede esforços para levantar o caído. A sua mão está sempre estendida para o necessitado. O nosso Deus está com os olhos sobre a terra, procurando quem quer ajuda, porque Ele quer ajudar. Louvado seja Deus. Então, amados, a oração, Ele diz: o meu povo que se chama pelo meu nome, se eles se humilhar, já falamos sobre humilhar, se eles orar e se eles buscar a minha face. Orar é uma coisa, buscar a face é outra coisa. E esse é o tempo de buscarmos, esse é o tempo de orar. Orar, você pode orar varrendo uma casa, você pode orar capinando um quintal, você pode orar digitando uma tecla no computador, no seu trabalho. Você pode orar em um ponto onde você trabalha como vigia, como vigilante. Você pode orar lá no seu trabalho, na contabilidade, na sua empresa, como empresário. Você pode orar em qualquer lugar, dirigindo o seu carro, andando na sua bicicleta, pilotando sua moto. Você pode orar em qualquer lugar. Agora, buscar a face de Deus, você precisa se reservar. Buscar a face do Senhor é preciso ter um lugar reservado para você buscar a face de Deus. Amém, queridos? Eu quero deixar aqui essa palavra de hoje. Estamos falando sobre humilhar, buscar a face e orar.
Estamos falando sobre humilhar-se, sobre orar e sobre buscar a face do Senhor. Amém, queridos? Então nós estamos falando sobre oração. A oração é a chave da vitória. A oração é aquilo que nos conduz até o paraíso. A oração é o que nos faz descansar em Deus. A oração é o refrigério para a nossa vida, através de uma busca contínua. A oração é uma via de mão dupla. Você fala e para, e alguém que ouviu sua voz começa a conversar com você. Você quer ter sucesso em seus negócios? Tem uma vida de oração. Você quer ter sucesso no seu emprego? Tem uma vida de oração. Você quer ter sucesso no seu casamento? Tem uma vida de oração. Você quer ter sucesso no seu relacionamento com o seu cônjuge? Tem uma vida de oração. Eu deixo aqui essa palavra. E a oração, você pode dividir essa oração. Você pode dividir essa oração. Ou você se torna para buscar, ou você se torna simplesmente para orar em momentos com Deus. Orar é falar com Deus. Não é simplesmente repetir palavras. É falar com Deus, dizer o que está dentro. E falar do coração. O que arde no seu coração. E contar para o Senhor em detalhes o que você precisa dizer para Ele. Amém, queridos? Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Que a bênção do nosso Deus venha sobre a vida de vocês. Se o Senhor quiser nos permitir, amanhã a partir das 9 horas estaremos novamente aqui com você através de uma live para falar de Deus, falar de Jesus e das coisas boas que Ele tem para revelar para nós e para nos entregar nesse tempo, em nome de Jesus. Obrigado por o seu tempo, você que esteve todo o tempo conosco, muito obrigado, que o Senhor te abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos, nós te bendizemos, obrigado por a vida dos teus filhos, as tuas filhas, que estiveram aqui nos vendo. Que o favor imerecido do Senhor, que a graça do Senhor venha sobre eles e os abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus, um beijo no coração de todos, a graça e a paz, o amor de Jesus Cristo venha sobre a vida de todos em nome de Jesus. Fiquem na paz, o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.